Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Seminovos, eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR-V Turbo Diesel 2016. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR-V 2016 Turbo Diesel 2.8, este seminovo que está exposto aqui na concessionária Toyoville com 180 mil quilômetros. Eu quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis, que sai aqui da sua lateral, vindo até na parte da frente no capô, o seu bloco óptico com o farol alto e baixo que são halógenos, também o indicador de setas. Aqui nós temos toda essa parte cromada no seu interior com a inscrição Hilux e também esse acabamento que traz um destaque aqui na parte do interior do farol com esse acabamento preto piano. Também na parte do para-choque aqui mais embaixo nós temos esse acabamento com essa peça preto fosco, com essa parte envolta cromada do farol de neblina que é halógeno. Aqui na parte do para-choque também na grade exterior nós já temos essas entradas de ar também com esse acabamento preto fosco. E aqui na sua grade superior mais acima nós já temos todo esse acabamento cromado com também essa parte escovada também com esse destaque todo cromado. E o logo da Toyota também cromado. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte do capô para vocês. Nós temos esses vincos que vem da parte de cima do capô, que vem até a frente aqui da parte da grade frontal. E da mesma forma aqui do outro lado, e agora eu quero mostrar o motor da Hilux para vocês. A sua motorização, justamente no ano de 2016, trouxe uma inovação. Ela passou a contar com motor turbo diesel 2.8 ao invés de 3.0. Anteriormente, nós tínhamos uma abertura na parte de cima do capô que o intercooler era posicionado mais atrás. Esse intercooler, ele foi aumentado e posicionado aqui na frente do carro, por isso que teve o aumento da grade frontal da Hilux e no caso ela teve um ganho de eficiência de 25% da geração anterior, agora com 177 cavalos a 3.400 RPM e torque de 49,7 kgfm, justamente por conta dessa mudança. Também a troca dessa motorização trouxe um ganho de eficiência de economia de combustível em 10%. Eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo para que você possa estar acompanhando depois os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nessa versão de série e também para que você possa acompanhar dados técnicos que eu não vou mencionar no vídeo para não se tornar tão extensivo. Notem nas imagens como a Toyota prioriza toda a parte aqui de fiação, as mangueiras, toda a parte de composição dos motores, realmente tem uma confiabilidade muito boa no mercado. Essa manta acústica no capô e uma outra manta acústica entre o painel e o motor para justamente trazer menos ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando pelas rodas que vêm equipadas nesse modelo, que são rodas de liga leve, com essa pintura prata metálica, com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265. 65 roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,33 metros de comprimento. A sua altura de solo, o vão livre aqui, são 28,6 de altura, por isso que ela tem esse estribo com esse acabamento preto fosco, justamente para facilitar para você estar subindo nesse carro, porque nesse carro realmente a gente tem que subir. Aqui na lateral nós temos a inscrição Hilux, também esse acabamento preto fosco com esse acabamento todo cromado, repetidor de seta, o rebatimento elétrico do retrovisor que eu vou mostrar no interior como funciona depois. As maçanetas são na cor do veículo, que é um branco sólido com sua coluna B com esse acabamento preto fosco. Vou mostrar
essa parte da traseira aqui nós temos esse desenho na parte da caixaria de roda que traz um destaque, um outro contorno aqui que vai até o final da sua lanterna, uma linha de cintura mais baixa, ela parte daqui, ó, e vai fazendo esse contorno até terminar na primeira porta, e uma outra mais sutil ali da parte da Hilux, que ela vem aqui no meio da porta até o final da segunda porta, para justamente realçar a parte de design. Esse modelo SRV não vem com capota marítima, mas o cliente optou por estar instalando a capota marítima. A parte traseira que eu quero estar mostrando aqui para vocês, tem o para-choque todo cromado nessa parte lateral, também com essa parte com os degraus para facilitar para estar subindo no carro com esse acabamento preto fosco. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a parte traseira aqui do carro com a iluminação que é a loja, na inscrição Hilux SRV, cromada também com essa parte do puxador cromado aqui com a câmera de ré traseira, a terceira lanterna de frenagem, o qual eu vou abrir para mostrar para vocês aqui essa parte do interior da caçamba que tem a capacidade de 1000 kg de carga, então ela tem toda essa proteção já em plástico para facilitar. Também a parte traseira eu quero mostrar aqui do outro lado para vocês e ressaltar a segurança que no teste de colisão no Latin NCAP ela conta com 5 estrelas. Ela conta com 3 airbags, são 2 frontais e o airbag de joelho para o motorista, e o teste foi para adulto e criança 5 estrelas. O entre-eixo da Hilux é 3,08 metros de comprimento. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m, eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Aqui nós temos a alça para facilitar para estar subindo no carro, porque a Hilux realmente é bem alta. Então nós sentamos aqui e mesmo assim, ó, a gente tem um espaço aqui ainda para poder estar fazendo a utilização de uma maneira ainda confortável para a minha altura. Eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão SRV das demais versões 2016. O revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha de costura bem aparente. Nós temos essa alça que suporta até 4 kg para estar colocando uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. Essa parte com revestimento em couro também, com os portas-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Também aqui nós temos o duto do ar-condicionado para quem vem aqui atrás, realmente vai vir com mais comodidade e conforto. O teto é na cor cinza, com a iluminação para quem está aqui atrás, com as alças também aqui no teto. Na sua lateral, eu vou descer para mostrar aqui para vocês na parte do banco, ela conta aqui com um túnel de acesso, com esse degrau, pode ser que atrapalhe com a quinta pessoa. Essa parte com as alças também aqui na parte do teto, na sua parte traseira, e aqui a parte do revestimento com essa parte com a costura bem aparente também, para vocês notarem aí a diferenciação. O Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis para poder estar fazendo o ajuste se necessário. Aqui também cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa parte com essa opção do descansa-braço, com a opção para 2 porta-copos caso você precise. Na parte da porta nós temos esse revestimento em couro aqui macio ao toque, com essa costura dessa linha aparente. Essa outra parte aqui já é um plástico rígido, imitando aqui uma parte de uma costura, com esse acabamento prata, com os puxadores cromados. Esse acabamento também dessa peça Black Piano, com um ajuste do vidro elétrico com a função auto down, ele sobe com um toque só. Esse nicho aqui na lateral da porta, também o porta-garrafas, e aqui o alto-falante da sua porta para poder estar fazendo a utilização do som. A sua chave ela é do tipo canivete, então nós podemos apertar aqui. Nós contamos com alarme perimétrico e a parte aqui com alarme para você poder estar identificando o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil, e a inscrição aqui também da Toyota. Basta você abrir a parte da porta, que conta aqui com o banco do motorista com um ajuste elétrico, somente do banco do motorista, do passageiro não. Então nós temos aqui a parte para poder estar colocando para trás, para frente, para elevar a inclinação do banco, para poder trazer mais conforto para a perna. Também essa parte da lombar para poder estar fazendo o ajuste. E agora nós vamos aqui conhecer a fileira dos bancos dianteiros da Hilux SRV 2016, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui do seu interior, começando pela sua multimídia, que é uma multimídia de 6 polegadas, que não tem espelhamento para Android Auto nem Apple CarPlay, é apenas uma multimídia com GPS integrado. Se você apertar a tecla aqui menu, nós temos aqui a parte para poder estar fazendo as configurações, ou a edição, as configurações de sistema, configurações de volume, as configurações via Bluetooth. Se você apertar a tecla Home aqui também, ela já volta para a parte do GPS integrado. Então tem como você estar fazendo a conexão USB, a conexão de pendrive, para fazer
a utilização. Aqui nós temos na parte desse console central todo esse acabamento prata, seguido desse filete cromado, também com toda essa parte Black Piano aqui. O seu ar-condicionado, que é digital, nós temos aqui a opção para colocar a temperatura, caso você queira, ou aumentar a temperatura, ou abaixar, aumentar o fluxo do ar, ou não. Esse ar-condicionado aqui é apenas de uma zona, não conta com duas zonas, tá bom? E aqui você consegue estar direcionando o ar-condicionado, o aquecedor do vidro traseiro, o refluxo do interior do ar-condicionado ou a ventilação vinda de fora, tem como você estar escolhendo. Aqui nós temos o seletor eletrônico da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Também duas tomadas 12 volts, uma desse lado, essa outra do outro lado. Aqui nós temos uma tomada USB, aqui temos também o botão para estar desligando o diferencial traseiro, caso você necessite numa situação em off-road. Aqui também o botão com controle de tração e estabilidade, que você pode estar optando por estar ligando ou não, e ela conta com assistente de rampa, freio ABS com EBD também. Aqui no caso tem esse nicho para estar guardando alguma coisa, dois porta-copos, o seu câmbio sequencial de 6 velocidades automático, a opção aqui do Eco Mode e Power Mode, modo de economia e modo aqui para ela ficar com um giro mais rápido, um torque mais rápido para poder estar fazendo as saídas no trânsito, a utilização em off-road, para realmente utilizar o carro com um giro maior. Vai deixar o carro um pouquinho mais esperto, na verdade. E aqui também nós temos essa parte com esse nicho para estar guardando alguma coisa, esse freio de estacionamento, essa parte com descansa-braço para poder estar utilizando. Ele tem essa parte com revestimento em couro, bem macio ao toque, e essa parte para estar guardando caso você precise. A parte do banco, nós temos esse revestimento em couro com essa linha aparente, essa parte do banco também que traz um destaque. A sua lateral, ela tem essa parte das abas aqui para trazer mais conforto para quem está utilizando. A parte aqui com o cinto de segurança que tem a regulagem, também as alças aqui no teto. Essa parte que você pode estar abrindo aqui com o espelho. O retrovisor, que ele é simples, ele não é do tipo fotocromático. Aqui nós temos no teto a parte do porta-óculos, o alarme volumétrico no seu interior para poder estar acendendo as lâmpadas aqui no teto. E a parte aqui do painel, nós temos duas opções de porta-luvas. Essa primeira que é um pouco mais vantajada, e você consegue estar abrindo essa parte para poder estar utilizando com um ar-condicionado, para poder manter um pouco mais refrigerado uma fruta, uma bebida ou algo do tipo. E tem uma segunda opção do porta-luvas, que é essa um pouco maior na parte de baixo. Aqui também nós temos essa opção do porta-copos, que pode estar fazendo a utilização. A parte com tweeter, auxiliar de som ali na parte do retrovisor, e também ali na parte do ar-condicionado, esse difusor de ar que tem esse acabamento prata. Eu vou passar a imagem para chegarmos aqui do outro lado. O reloginho digital que nunca falta numa Hilux, tem toda essa parte aqui com esse acabamento que é de plástico rígido no painel, com a opção preta. Aqui na porta do motorista nós temos os 4 vidros elétricos com a função auto-down apenas para o motorista. E aqui nós temos a trava dos vidros elétricos, trava das portas, e o rebatimento elétrico, basta você apertar esse botão, ele vai rebater a parte do retrovisor automaticamente. A regulagem elétrica aqui também do retrovisor, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Na parte do painel nós temos o ajuste do facho do farol, que você consegue estar fazendo de acordo com o peso que vai colocando no carro. Tem como você fazer o ajuste para cima ou para baixo. Aqui também temos uma outra opção de porta-copos, essa parte com a alça, também o tweeter para ajudar no sistema de som. A sua direção é hidráulica, conta com ajuste de volante de altura e profundidade. Nesse volante multifuncional nós temos o controle de velocidade de cruzeiro, por ser um carro automático sequencial de 6 velocidades, como eu disse anteriormente. Esse revestimento em couro com essa linha bem aparente da costura, esse acabamento prata, o logo cromado da Toyota. Então aqui no volante multifuncional nós contamos com comando de som, comando de voz, atendimento de celular via Bluetooth. Também aqui do outro lado nós temos as opções para poder estar fazendo a utilização do computador de bordo que tem existente aqui na parte do painel, que eu vou mostrar para vocês agora, que tem aqui o medidor
do arrefecimento do motor, conta giros, lá do outro lado o velocímetro e aqui o tanque de combustível que é de 80 litros que nós temos à disposição ali do medidor. Ao centro nós temos uma tela de 4.2 em TFT e aí nós temos as informações do carro. Se você colocar a seta aqui para o lado e colocar aqui para baixo, nós temos aqui as informações de autonomia, as informações também de consumo instantâneo, a pontuação referente ao modo eco, tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o carro ficou parado, consumo referente a consumo por litro e as pré-definições que você pode estar fazendo a utilização. Se você colocar a seta para o lado, nós temos uma bússola para justamente indicar direcionamento para facilitar no seu dia a dia, a pasta de música, qual a música que está tocando no momento para fazer a utilização, essa pasta com as mensagens referentes a combustível que está acabando, porta que está aberta, o farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado, qualquer tipo de mensagem referente a esse carro vai aparecer nessa aba e a parte aqui com as configurações que você pode estar fazendo na Hilux. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo para que se eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Agora eu quero saudar a vocês que acompanham o vídeo aí com um salve toyoteiro. Para você que é seguidor aqui do canal, fã da Toyota, chegou a hora do salve toyoteiro. E o primeiro vai para ela, Raquel Medeiros de Penha, Santa Catarina, seguidora aqui do canal desde o início desses quase 2 anos aqui de trajetória do canal, minha esposa que sempre deu toda a iniciativa para estar começando com o canal. Muito obrigado. O segundo salve toyoteiro vai para Eduardo Braga de Jaboticabal, São Paulo. E o terceiro salve toyoteiro de hoje vai para Marcelo de Camargo, Indaiatuba, São Paulo. Com certeza mora pertinho da montadora Toyota. Se você quer, nos próximos vídeos, que eu mande um salve toyoteiro para você, deixa aí seu nome completo, cidade que você está falando e o estado. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!